Não podemos falar de Federação Espírita sem citar grandes nomes que fizeram parte dessa história. Há aspectos interessantes que eu mencionei ao longo desse breve resumo, que diz respeito a inserir o Advento do Espiritismo no Amazonas como um dos grandes eventos da época, junto com outros significativos. Por exemplo, a fundação da Universidade, na época de Manaus, hoje Universidade Federal do Amazonas. Quando nós examinamos aqueles que fundaram a Federação Espírita Amazonense em 1904 e olhamos aqueles que estavam na fundação da Universidade do Amazonas, nós vamos verificar que encontramos muito desses vultos, especialmente, só para dar um destaque, no primeiro presidente da Federação Espírita Amazonense, João Antônio da Silva, que foi professor da faculdade, da então nascente Faculdade de Odontologia, e fez parte do movimento nascente que deu origem à universidade, então chamada Universidade de Manaus. O nosso primeiro presidente da Federação Espírita Amazonense, além dessa função destacada de professor da novela universidade, foi também, teve cargos políticos como vereador e na época chamado intendente, que hoje nós poderíamos chamar de prefeito da cidade de Manaus. Junto com ele nós tivemos outras figuras importantes, o grande patrono Bernardo Rodrigues de Almeida, da Federação Espírita Amazonense, do Movimento Espírita, a quem associamos o início do trânsito das ideias sobre o espiritismo no Amazonas, que era um português respeitadíssimo, que ajudou na fundação da beneficente, da Vetusta Beneficente Portuguesa, do qual foi seu tesoureiro, do qual foi um benemérito e do qual foi uma figura muito respeitável pelo gesto de caridade que ele fazia, distribuindo remédios homeopáticos, distribuindo pequenos farnéis para os necessitados e, sobretudo, foi aquele que se dignou estabelecer uma parte do atendimento da Beneficente Portuguesa para atender pessoas sem qualquer condição de procurar um tratamento médico baseado em pagamentos. Então, essas figuras que estiveram na base do movimento espírita amazonense que deram para a posteridade essa pujança que hoje anima o coração de todos aqueles que trabalham no movimento espírita da atualidade. Nessas ações de movimento espírita, que já acontecia antes da fundação da Federação, em 1904, nós temos alguns nomes que se destacaram, trazendo a história do espiritismo para o nosso conhecimento. O primeiro deles, Bernardo Rodrigues de Almeida, que era um português, um comerciante, que conheceu a doutrina espírita por uma circunstância bem interessante e que, ao se interessar, mandou buscar os livros digamos assim, publicados em Paris, para, estudando a doutrina espírita, poder se inteirar daquele conjunto de conhecimentos proposto no Livro dos Espíritos. E aí a gente pode falar de outros nomes, como Leonardo Malcher, como Carlos Teodoro Gonçalves, como Bento José de Lima. Todos esses eram pessoas de grande destaque social, naturalmente considerando a realidade social da época, que davam ao espiritismo, davam ao movimento espírita credibilidade. Porque nós estamos falando de comerciantes, nós estamos falando de um político, estamos falando de jornalistas, estamos falando de funcionário do governo, o governo municipal. Aqui eu estou me referindo a Bento José de Lima, que foi um dos fundadores do bairro do Educandos. Hoje, inclusive, é uma das ruas principais que nós temos lá no bairro, chama, Rua Bento José de Lima, justamente em alusão a esse grande morador do bairro. Nós temos, então, essa credibilidade social dessas pessoas que desenvolviam atividades proeminentes, dentro da sociedade manauara, transferida para o movimento espírita. Então, essa credibilidade dá a possibilidade de, num momento em que não era tão simples fundar uma federação espírita, principalmente, Péricles Moraes,
Valdemar Pedrosa, Djalma Batista ainda, a turma jovem de Djalma, Moura Tapajós, Aderson Menezes. Também se destacar Carlos Teodoro Gonçalves, que era jornalista, ele era editor do jornal Covades. Era um jornal bem conhecido da época, especificamente por ser um jornal de oposição. Então existia muito aí a briga entre o jornal e os que estavam no poder. Diversas vezes o jornal foi perseguido, incendiado e etc. Nós temos aí os jornais para relatar isso tudo. Mas o Carlos Teodoro Gonçalves, como jornalista, fundou o primeiro órgão de divulgação espírita amazonense, que é o Mensageiro, que posteriormente, por estar no seu nome, ele transferiu a propriedade do jornal, o Mensageiro, para a Federação Espírita Amazonense. Temos que destacar também João Antônio da Silva, que era um professor da Universidade Federal do Amazonas, na época, né, Universidade Livre de Manaus. O João Antônio da Silva foi o primeiro presidente da Federação Espírita Amazonense e, como professor, ele foi um dos fundadores da Universidade Livre de Manaus. Ele era odontólogo, então ele tinha uma relação social bem ampla na cidade e muito respeitado. E, como a gente sabe, acaba transferindo isso para o movimento espírita. E também é interessante citar a participação de Bento José de Lima. Bento José de Lima, ele era um funcionário municipal, que a atividade dele era justamente o que existia na época, né, pessoas que eram responsáveis por abrir e organizar bairros, e nesse caso especificamente ele trabalhou ali na fundação do bairro de Educandos. Então essas pessoas, elas colocaram não só a serviço do movimento espírita a sua proeminência social, mas também as suas atividades dentro do próprio movimento espírita. Leonardo Malcher, por exemplo, que foi uma das pessoas que lideraram a comissão que formatou o primeiro Estatuto da FEA para preparar a fundação da FEA, foi alguém que estava sempre à frente das atividades. E o terreno que a federação foi construída primeiramente, lá no centro, na Rua José Clemente, foi doado por ele, e ele foi uma das pessoas que contribuiu significativamente para a construção do prédio. Então ele praticamente doou o prédio da Federação Espírita Amazonense para que a federação pudesse ter o seu funcionamento a partir de janeiro de 1904. A partir daí o movimento espírita começou a crescer, mas na década de 70 nós iniciamos um novo surto. E aí nós poderíamos associar um novo surto de desenvolvimento do espiritismo no Amazonas. E aí nós podemos associar a uma série de eventos, como, por exemplo, o próprio advento da Zona Franca de Manaus, o deslocamento para cá de muitas empresas industriais, a transferência para cá de grandes empresas de construção que vinham fazer as estradas do Programa de Integração Nacional. Podemos associar a vinda, uma contribuição muito grande, de unidades militares que se transferiam para cá e que traziam no seu bojo muitos militares que eram espíritas atuantes. Diga-se de passagem, aqui fazendo parênteses, durante todo esse tempo, o movimento espírita, tanto no Brasil quanto na Amazônia em particular, teve a contribuição muito grande de duas forças intensas da nação brasileira. A primeira, a força da maçonaria, as lojas maçônicas e seus dignos mestres e atuantes foram parceiros desde o início, seja na militância direta no movimento espírita, seja na defesa do funcionamento pleno das casas espíritas. A rigor, nós podemos dizer que em muitos momentos em que o movimento espírita esteve sobre intolerância para o seu funcionamento, nós tivemos o apoio destacado do movimento maçônico, que, com o seu peso perante a sociedade, fez com que as casas espíritas e o movimento espírita pudessem ter plena atuação na sociedade. Uma outra força atuante de apoio ao crescimento do movimento espírita são as forças militares. Desde o início, o Exército Brasileiro, mas não só o Exército, também a Marinha do Brasil e a Aeronáutica, teve uma atuação muito grande. Então, as Forças Armadas Brasileiras sempre foram parceiras nesse apoio ao desenvolvimento do espiritismo. Como tradição dessas ações
de parceria desde o início, que nós vemos chegar na década de 70 grandes unidades militares na Amazônia que vieram para cá com nobres missões, por exemplo, a implantação do Batalhão de Infantaria de Selva, a implantação do COSAC, que era o Centro de Operação de Selva e Ação de Comando, a Companhia de Comunicação, a própria Polícia do Exército, que não obstante muito focada em ações mais, digamos, policiais, mas que traziam nos seus oficiais pessoas de muita respeitabilidade. E dentro desse contexto das unidades militares, nós temos uma unidade militar que trouxe para a Amazônia uma missão muito nobre, que foi a missão de mapeamento da Amazônia para permitir que o desenvolvimento pudesse chegar aos mais diversos rincões. Eu me refiro à 4ª Divisão de Levantamento do Exército, que é filiada ao Serviço Geográfico do Exército e que trouxe a nata dos seus oficiais, quase a maioria dos seus oficiais eram espíritas militantes de outros estados brasileiros, sobretudo do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que aqui chegaram então e deram uma contribuição sem tamanho para esse novo momento do espiritismo vivido a partir de 1976, 77, 78. Também é muito importante diferenciar as instituições que são espíritas, que seguem os ensinamentos de Allan Kardec, daquelas outras instituições que também se dizem espíritas, que usam essa terminologia que foi criada por Allan Kardec, mas são de religiões africanistas. A doutrina espírita, na sua prática, principalmente no trabalho mediúnico, ela não costuma cobrar, ela só trabalha para o bem, ela só faz o socorro espiritual. Nós não temos imagens, rituais, hierarquias sacerdotais, não temos... toda a nossa prática não tem simbolismo, ela é de uma simplicidade de quem adora a Deus em espírito e verdade. Respeitamos todas as religiões, o esforço de todos aqueles que buscam uma melhoria para ser uma pessoa melhor e construir um mundo melhor através da sua reforma moral. Nós somos atualmente a 21ª presidente da federação, a terceira de uma geração de lideranças femininas que assumiram. Antes de mim teve a Dorivanha Cunha e antes dela a Dona Antônia Batatel. E logo agora em janeiro de 2011 teremos uma nova presidente, que é Rita de Cássia, de Jesus, que estará assumindo a federação. E que eu espero assim que esse toque feminino que faz toda a diferença, da administração, da razão e do coração, do sentimento, mas do bom senso, da racionalidade, continue conduzindo a federação nesse trabalho belíssimo de transformar vidas, iluminar consciências e corações. O nosso objetivo é promover homens de bem, transformar pessoas. Fatos e personalidades marcantes da história do Amazonas se entrelaçam com a trajetória da Federação Espírita Amazonense.